Então, existem muitos mitos da produtividade tóxica. O mundo digital nos ensinou. Essas ideias estão espalhadas por alguns livros por aí, que existe um jeito certo de ter sucesso. Então, acordar às 5 da manhã, seguir um planejamento rígido, uma planilha de Excel que eu odeio, nunca perder o foco, trabalhar enquanto os outros dormem. E como fica quem tem problema para dormir? Quem precisa acordar cedo para levar o filho para a escola? Será que realmente é procrastinação? Ou é um sintoma de um sistema que não respeita o ritmo pessoal e individual? Porque o que pode ser procrastinação para o outro não é para você. Às vezes, para você perceber que você está sim no caminho certo, você só precisa parar de se comparar com a realidade do outro ou a ilusão que o outro está mostrando sobre quem ele é. E que você está indo no seu ritmo. De repente, você já tem o seu ritmo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Além da Matrix. Eu sou Shelly e essa é a série sobre empreendedorismo digital e criação de conteúdo. Se você perdeu os episódios anteriores dessa série, assim que terminar esse vídeo aqui, corre para você ver a playlist completa, tá? O objetivo dessa série é trazer reflexão, questionamento, aprendizado e até dicas, né, de como é que a gente pode lidar com esse mundo do digital, essa loucura de mudança, né, de como a gente se destacar no meio de tanta gente, de como a gente lidar com essa cobrança, autocobrança e a cobrança também do externo, né, seja através de cursos que a gente compra, de vídeos que a gente vê e parece que a gente não tá fazendo o que estão falando, que realmente vai dar certo, uma vez que você coloca em prática. Essas dicas que você ouve ou que você aprende parece que não vai para frente. Então, tudo isso a gente comenta aqui nos episódios da série e hoje o tema é sobre eu não consigo ter consistência. Eu não dou conta de ter consistência. E agora? Primeiramente, a gente precisa entender aqui que consistência não significa que você não vai ter contratempo. Você não tem como controlar o que acontece no externo. Se uma pessoa importante na sua vida vai adoecer, por exemplo, você é um pai, você é uma mãe, criador de conteúdo, ou você é um filho que cuida da mãe, do pai, do avô, de alguém. Então, a gente não tem como controlar isso. Além do que, existem outros pontos, assuntos burocráticos, a própria questão pessoal, né, de saúde, a gente às vezes não tá bem. E aquilo que a gente estabeleceu ali de cronograma parece que nunca dá certo. E eu sempre me questiono sobre isso, porque o que as outras pessoas que vendem sucesso, o seu sucesso, né, falam muito sobre você criar vários conteúdos, sobre você ter consistência, horário certo e blá, blá, blá. O fato é que, primeiro, você precisa olhar para a sua vida e não para a vida de quem você está assistindo. Então, você olha para a sua vida e você precisa ter uma anotação, precisa escrever, precisa se conhecer. Conhecer a sua volta, qual é o contexto que você está inserido. Se você mora numa casa com outras pessoas e você precisa levar em consideração o horário das outras pessoas que estão se movimentando naquele ambiente, precisa levar em consideração, às vezes, se você tem até um trabalho fixo em algum lugar e você precisa cumprir o horário e depois desse horário, criar conteúdo é uma segunda função sua. Precisa levar em consideração como é o seu próprio ciclo. Então chega de correr atrás de um sucesso que não é seu. Nos fizeram acreditar que sucesso, produtividade é estar ocupado o tempo todo. Nos venderam que procrastinar é fracassar. É ser desleixado, desorganizado, é ser um fracassado.
E nos ensinaram que fazer 6 dígitos em 7 dias é porque você não fez correto, é porque você não se esforçou o suficiente, você não seguiu a receita que te deram. Você é inferior a quem você acredita que está conseguindo aí bombar. E embora realmente na internet, aparentemente pelo menos, hajam pessoas que estão bombando, não sabemos o contexto dessa pessoa. Será que essa pessoa tem responsabilidade suficiente? Muitas vezes, por exemplo, mulheres têm que dar conta das tarefas da casa, dos filhos, dos parentes em sua volta, de várias outras coisas, além do seu próprio pessoal, dos seus hormônios, dos seus ciclos, né? E, querendo ou não, na grande maioria, os homens não tem muita cobrança se deixar um prato pra lá, uma louça pra lá, a sua roupa se tá lavada ou não, não tem muita cobrança. Então a gente precisa fazer essa comparação da nossa vida. Eu não tô generalizando, existem exceções de homens terem multitarefas, mas eu tô falando aqui realmente o que é mais comum, certo? Quando a gente olha para essas pessoas conquistando e bombando, e olha pra gente e pensa assim, nossa, mas eu nem tô perto de chegar lá, a gente precisa se questionar se isso realmente não passa de uma grande mentira. Porque você vê pessoas ostentando carros de luxo, aquelas casas com a porta assim, enorme, a porta é maior do que... A porta da casa é maior que a porta de igreja. Parece que tem 10 pessoas que precisam abrir aquela porta. Se uma porta daquela cai em cima da cabeça da pessoa, já era. Relógios de luxo, viagens caríssimas de luxo, hotéis de luxo, resort, roupas de grife. Vendendo isso como se fosse sucesso, como se você fizer, né, se você for criar conteúdo, vir falar aqui na internet, que você também vai ganhar automaticamente aquela vida, que você vai conquistar aquilo. Para cada um, sucesso significa uma coisa diferente. E muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está se deixando inconscientemente levar pela ideia do outro do que é sucesso. Um exemplo grande é que uma vez eu fui questionada, não na minha frente, não questionaram na minha frente, mas eu soube que em conversas entre parentes ali, que chegou ao meu ouvido, que a pessoa se questionou. Nossa, a Michelle morou tantos anos na Europa e não fez o pé de meia dela. A ideia que as pessoas têm de quem mora no exterior é de que bastou chegar em um país rico, como a Holanda, por exemplo, você automaticamente tem um carrão e tem uma mansão. E você pode construir casas e carros no Brasil, você vai voltar cheio da grana. Quando na realidade, ainda mais nas minhas condições, que eu vim da pobreza absoluta, você chegar em um país, você precisa primeiro aprender o idioma, lavar a privada. Uma vez que você aprende o idioma e que você consegue outro tipo de trabalho um pouco melhor, você vai pagar imposto, que é muito imposto que você paga. Não é à toa que o transporte é maravilhoso nesses países, que a segurança é maravilhosa, a limpeza, tudo no país funciona, né? Porque você está pagando imposto, você precisa pagar roupa para aguentar o frio. Não é um shortinho jeans, uma bermuda jeans e uma sandália que vai ser suficiente. Você precisa ter um casaco suficiente, você precisa usar bota, você precisa usar... Eu uso várias meias por debaixo da minha calça jeans. Por que eu tô falando tudo isso daqui? Por que eu tô dando o meu exemplo? Porque para aquela pessoa que ostenta um carro que ela pagou no carnê ali em 40 vezes e tá andando com aquele carrão, né, pra todo mundo ver que aquela pessoa é cheia da grana, aí pega, faz um buraco ali no quintal da casa e monta uma piscina e tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. O problema é que algumas pessoas que medem o sucesso com a régua delas, elas olham para todas as outras pessoas como fracassadas e pessoas de sucesso, segundo o olhar dela. E a gente precisa refletir se a gente não tá fazendo isso também. Porque é assim, imagina, nossa, eu não consigo ter consistência de gravar
todos os dias vídeo, porque eu tenho que editar, eu tenho que ter o tema, eu tenho que montar um roteiro, eu tenho que pesquisar, estudar o que eu vou falar. Isso requer muito. Dependendo da área em que você trabalha, não é só criar conteúdo. Criar conteúdo para muitas profissões é apenas uma publicidade que a pessoa está fazendo. É uma forma da pessoa mostrar que ela sabe, mostrar o trabalho dela e ela ser contratada para uma mentoria, né, para um acompanhamento terapêutico, desenvolvimento pessoal, palestras, qualquer outra área que a pessoa trabalhe. Então, a pessoa não é apenas um criador de conteúdo, ela também tem a profissão dela, que é o objetivo final dela sentar em frente a uma câmera e criar conteúdo. Um professor que vai fazer um curso online, por exemplo, ainda precisa sentar para gravar vários vídeos, né? Depois de ter estudado cada aula ali, olhar, editar, revisar, né? Jogar na plataforma, criar página de venda, é muito trabalho. Então, quando a gente mede a nossa vida com a mesma régua daquela pessoa, a gente tá se deixando arrastar pelas ideias da outra pessoa e a gente se perde nesse processo. Porque eu tenho que fazer as coisas rápido, porque se eu não conseguir, eu sou um fracassado, porque eu tive que engavetar um projeto, porque não foi o momento, não era o momento, mas eu desisti. E aí a pessoa vai e acha que não é para ela, né? Enquanto tem muita gente que quer apenas ter uma vida confortável, quer poder ter o seu plano de saúde pago ali, garantido, quer ter a possibilidade de fazer um passeio, de fazer uma viagem normal, ter uma vida digna, uma vida em que em muitos países não existe essa diferença de rico e pobre. Todo mundo tem uma vida digna. Ninguém tá olhando se a pessoa tem carro de luxo ou não. As pessoas sentam numa mesma roda ali, né, pra comer e não tem essa diferença. Eu tenho que comer, sentar na mesa e comer só com pessoas que têm o mesmo nível financeiro e social que eu. Você entende que quando você compara o seu ritmo de vida, as suas condições internas e internas com a dos outros, você está sendo injusto com você mesmo. Você está talvez se boicotando até. O que muitas vezes você poderia estar até enxergando o tanto que você já tem sucesso, já tem tudo o que você precisa e que você está indo no seu ritmo. De repente você já tem o seu ritmo. Será que realmente é procrastinação? Ou é um sintoma de um sistema que não respeita o ritmo pessoal e individual? Porque o que pode ser procrastinação para o outro não é para você. Às vezes, para você perceber que você está assim no caminho certo, você só precisa parar de se comparar com a realidade do outro, ou a ilusão que o outro está mostrando sobre quem ele é. Então, existem muitos mitos da produtividade tóxica. O mundo digital nos ensinou, está cheio essas ideias estão espalhadas por alguns livros por aí, que existe um jeito certo de ter sucesso. Então, acordar às 5 da manhã, seguir um planejamento rígido, uma planilha de Excel que eu odeio, nunca perder o foco, trabalhar enquanto os outros dormem. E como fica quem tem problema para dormir, quem precisa acordar cedo para levar o filho para a escola, para botar roupa no filho, quem precisa pegar trânsito para ir para o seu trabalho CLT. A gente sabe que quando a gente precisa bater ponto, não tem essa de da mulher tá no seu ciclo menstrual, se ela tá menos indisposta, não interessa se a pessoa tá menos criativa, sabe que não é assim. Então, além da pessoa tá passando por cima da sua própria natureza, ainda tem que tentar se encaixar com um estilo de vida de uma pessoa que não passa por nenhum desses perrengues. Pessoas criativas, intuitivas, precisam de tempo, espaço e o seu próprio
ritmo. Para isso precisa se conhecer. E existem ciclos em que estamos muito mais produtivos e existem ciclos em que estamos menos produtivos, que é aquele momento que a gente precisa recarregar as energias, momento do ócio. Eu venho trazer um pouco mais dividido ali tecnicamente essas ideias em outro vídeo. Aqui a gente está numa conversa, né? Numa reflexão, para que depois a gente comece a organizar mais esses pontos aqui de como a gente pode trabalhar com tudo isso. Então, se a ideia da gente trabalhar para a gente mesmo é ter mais liberdade, é respeitar o nosso corpo físico, nossa saúde mental, como é que a gente vai seguir essas regrinhas idiotas de acordar 5 da manhã, trabalhar enquanto os outros estão dormindo? E eu não vou dizer pra você que eu já não acordei 5 da manhã. Tem época que eu acordo 5 da manhã porque eu preciso estudar mais. Tem época que eu acordo 6 da manhã e todo dia eu acordo às 7, porque daí eu não tenho muito pra onde correr. Eu tenho uma filha pequena, então ela precisa ir pra escola, então eu não tenho muito pra onde correr sobre isso. Mas cada um tem o seu ritmo. Algumas pessoas trabalham, tem mais energia à noite, vai dormir por volta de meia-noite, 1 hora, 2 horas. Gente, nós somos seres diferentes. Já pensou se fosse todo mundo igual? É por isso que existe a formação, que é para todo mundo ficar numa forma, a ação, né? Formação, agir de uma mesma forma. Um bando de bonequinho e robozinho já programado com a mesma programação. Isso não existe. O ser humano não é assim. É por isso que esse tipo de sistema entra em colapso, que é o quê? Uma era onde as pessoas estão com depressão, com ataque de pânico, com ansiedade e vários outros tipos de desorganização, desestruturação interna. Porque eu nem chamo de doença. Eu chamo de... Isso é um desalinhamento. Eu vejo isso como um desalinhamento. A pessoa foi se alinhar para outras coisas que não para ela mesma, para a própria alma. Mas o sistema tá cagando para isso, né? Então o sistema vai dizer, não, você é um doente e se você não tá alinhado, você não consegue se alinhar, você é um doente, né? Então aí chega ao ponto em que a pessoa realmente vai se enxergar como doente, vai agir como um doente, vai pensar como um doente, vai sentir como um doente e realmente vai precisar aí dos remédios, viver sob remédio. Porque também o sistema não está interessado em trazer para a educação autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, como lidar com suas emoções, como ser uma pessoa autêntica, como descobrir os seus próprios talentos. A gente não tem isso no sistema. Isso é um artigo de luxo para quem consegue acessar esses recursos. Por isso que meu propósito é poder compartilhar isso com as pessoas. Porque eu não acho que esses conhecimentos, eles sejam só para uma pessoa. Eu acho que todo mundo, todo ser humano precisa saber como lidar consigo mesmo, como se conhecer. É o mínimo que a gente precisa. A gente vê máquinas, a gente vê móveis com um manual de instrução. Mas nós não temos um manual de instrução, porque o manual de instrução que nós aprendemos é o comportamento ideal social. Não é à toa que hoje em dia também esse sistema colapsou e as pessoas estão brigando aí pela sua individualidade por conta dessa diversidade que nós somos. E a resistência do conservador que não entendeu isso, o conservador não percebeu que a forma foi criada para que o sistema desse conta. Para finalizar, eu vou trazer um exemplo aqui. Um médico do SUS, ele tem o tempo limite para ele atender
cada paciente. São muitos pacientes. Então, ele não vai querer saber exatamente como você funciona ali. Ele tem meio que uma cartilha ali, né? Então, normalmente o médico ele tem uma cartilha. Tô dando exemplo do SUS, mas isso se aplica a todos os países, né? Onde a gente acessa aí uma saúde mais barata ou gratuita. Tanto que eu converso isso com médicos, eu vou a médico particular, eu posso não ter uma vida de luxo a nível de carros, de caríssimos e viagens caríssimas, mas eu dou prioridade para uma saúde de qualidade, para ter acesso a médico de qualidade, a fazer os exames que eu preciso fazer, pago na hora que eu preciso fazer, sem ter que esperar meses e meses, até não ter mais tempo de resolver aquele problema. Então, eu já conversei com médicos sobre isso e realmente a diferença em que eles, dentro de um consultório particular, se comportam e dentro de uma clínica, de um posto de saúde, de um hospital público, é diferente, porque não dá tempo. Isso é compreensível. Não é a culpa do profissional em si, mas o sistema foi criado dessa forma para que o sistema possa dar conta de milhões de pessoas. Por isso, eu venho bater na mesma tecla. Não temos que depender do sistema. Temos que fazer o possível para ter o nosso próprio sistema de sobrevivência, para que a gente possa, inclusive, usar o sistema ao nosso favor. Porque o sistema foi criado um dia, lá atrás, para nos servir. Pelo menos essa era a ideia. Para que tivéssemos infraestrutura, para que tivéssemos educação, tivéssemos acesso à saúde, às necessidades básicas. Para isso que inicialmente foi criado o sistema. Para dar aquela organizada, porque senão um sai matando o outro, né? Sai nu, pelado, correndo na rua, atacando o outro. No entanto, esse sistema não evoluiu com o tempo, não evoluiu conforme a evolução da consciência humana, pois nós não somos mais seres primitivos, apesar de que existem muitos que se comportam dessa forma, inclusive quem está no poder, né? Vide aí esses presidentes brincando de bomba atômica para um lado e para o outro aí, de quem vai destruir primeiro o planeta. Tudo isso aqui é para a gente entender que a gente tem que ter consciência de quem nós somos, se centrar, usar, sim, dicas a nosso favor, mas questionar aquilo que a gente está aprendendo, que estão falando, que a gente está olhando, as imagens que estamos vendo. Isso faz sentido para mim? E olha, eu já dei muito um follow, tá? Eu já segui pessoas assim, perfis assim, para me motivar, inclusive, né? Às vezes, eu não quero um carro de luxo, mas, às vezes, se eu criar aqui um objetivo de ter uma vida assim, às vezes eu posso até chegar mais longe. Não, eu deixei de seguir, porque isso é uma ilusão. Não é o que eu realmente quero. Não é, eu olho para minha vida e não é. E eu sei de formas, eu estudei muito, muito, muito e coloquei muito em prática várias formas. Hipnose, programação neurolinguística, psicanálise, que inclusive eu estudo até hoje. De como você mudar o seu paradigma. Pode mudar o seu paradigma? Pode mudar o seu paradigma. Você tem uma crença que te limita para ter dinheiro, para ter um relacionamento melhor? Existe isso? Existe. Mas a forma como isso é propagado para que possam vender cursos, vender os infoprodutos, suas palestras, é muito exagerado. Porque eu, pelo menos, acredito que nós temos uma essência, um eu superior que não é só esse personagem que tá aqui. Então, a gente veio sim para destravar muitas coisas nessa vida, para curar coisas, para evoluir, para expandir, beleza, se iluminar, o que seja. Mas cada um tem o seu próprio caminho e cada um tem uma área da vida em que esse vai ser o seu caminho de evolução. Esses problemas que a gente enfrenta é justamente
na busca pela solução, na busca pela cura, é que a gente vai aprendendo, evoluindo, se iluminando. Bom, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que essa reflexão faça sentido para você. Se fez sentido, deixe aí nos comentários o que você achou, o que você pensa. Se você quiser acrescentar mais, se você tem mais ideias aí de temas relacionados a que a gente falou aqui ou outras ideias, escreve aqui para eu trazer esses conteúdos. Não se esquece de se inscrever no canal para você não perder aí os próximos vídeos da série. Deixe o seu like para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo também pode bombar, porque ele é necessário para o mundo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.